Bacana essa questão. E outro ponto que eu vejo de importância também, que você mesmo comentou já, é que construir para vender é uma renda ativa. Então muita gente vai lá e compara uma renda ativa com uma renda passiva. Então para construir e vender, você vai ter que ir atrás, vai ter que aprender, vai ter que realmente estar em cima do É um negócio ali trabalho mesmo, né? para saber. Não é uma renda passiva. A rentabilidade é muito interessante, mas também por ser tão interessante assim, tem que ter um trabalho por trás exigido, né? Exato. Então acho que é algo que realmente não deve ser comparado. Então, quando a gente fala várias vezes de fundo imobiliário, falam, não, mas construir para vender vale muito mais a pena. Mas leilão de imóvel vale muito mais a pena que isso. E realmente, se você for ver e souber fazer da forma correta, vale mais a pena, mas se trata de uma renda ativa que você vai ter que trabalhar, adquirir conhecimento para conseguir, obviamente, ter sucesso no negócio. Ou trabalhar e ter o conhecimento, ou diminuir um pouquinho a tua margem e contratar uma empresa especializada nisso. Então, uma Sim. construtora que vai fazer todo esse trabalho de viabilidade, num caso de leilão de imóveis, contratar uma assessoria de um cara que vai auxiliar, mas com certeza envolve bem mais trabalho do que, de fato, aplicar ele num fundo imobiliário, por exemplo. Uhum, e a pessoa pode começar com mais, diminuindo a margem e tendo uma assessoria maior, e conforme vai aprendendo, vai tendo menos assessoria e vai colocando uma margem maior, no caso, né? Perfeito. A gente fala assim, eu gosto muito de falar que eu tenho clientes, às vezes, que até constroem para morar, nem é para investimento, e o cara, depois de passar por todo um período de uma obra, né? Porque casa é legal isso, né? É muito rápido, né? Então, um mês ali tu tá iniciando a obra, daqui 6 meses a casa tá finalizada. Então, tudo acontece muito rápido. Às vezes, esse cara, essa família que está construindo a casa, ela ganha mais experiência sobre construção nesse período de obra do que um engenheiro formado que nunca estagiou numa obra, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é, daqui a pouco esse investidor contratou uma construtora para fazer todo o processo, mas ele era um cara mais participativo. Ele quis participar ali. Cara, ele vai entender ali qual é as fragilidades do negócio, aonde ele tem que dar mais atenção, onde ele tem que terceirizar, e talvez na próxima casa ele já faça ali sem estar de fato terceirizando tanto, participando mais. Mas é muito também da intenção de cada um, né? Eu tenho, por exemplo, alguns clientes investidores que são médicos. Então, o cara trabalha o dia inteiro, mas ele não quer se envolver em nada com obra, mas quer construir para vender. Então, ele prefere perder um pouquinho da margem dele e contratar, por exemplo, a minha construtora, que vai fazer toda essa parte, tanto da construção quanto de viabilizar o negócio, e mesmo assim ele tem um baita de um lucro, né? Outro ponto que eu queria comentar foi sobre a transição. Então você começou, você e seu outro sócio, hoje em dia vocês fazem casa para vender, não somente para vender, como fazem consultoria também, tem uma construtora. Como que você vê que saíram de 2 pessoas para uma empresa maior hoje? Como que foi essa transição? Cara, é legal assim porque o que muito auxiliou essa minha transição foi estar na internet, tá? Então, logo no início da minha construtora, um grande problema que a gente tinha era a captação de clientes, que é, eu acho que o maior problema de qualquer empresa, né? Fazer, de fato, entrar receita. E eu tinha um grande problema que, eu era muito novo, tinha cara de mais novo do que eu era, e a gente está num mercado que existe um preconceito, né? Às vezes, uma pessoa que vai construir uma casa de alto padrão, essa pessoa tem 50, 55 anos, e ela vai confiar num menino de 21 ali, que tinha na época para construir a casa? É difícil. E que nem se formou ainda, né? Acho que... Exatamente. Então, por mais que já existia uma casa ali, que a gente conseguiu a primeira casa, que às vezes é o processo mais difícil de conseguir a primeira, era algo complicado. Então, o que eu pensei? Cara, eu preciso gerar essa autoridade de uma outra forma. Então, na época, eu abri um Instagram para começar a falar disso, né? Falar de construção financiada, de construir para vender. Ainda quando eu comecei meu Instagram, era aquela coisa muito... Aquele Instagram de quem não entende como crescer na internet, sabe? Então, fazia aqueles posts bonitinhos, aquela coisa assim. Então, demorou muito para engrenar. Até que um dia eu tava voltando de uma viagem com a minha namorada, ela tá ali pra falar a verdade, e eu falei, vou criar um canal no YouTube pra falar. Daí ela pegou e falou assim, vai ser só mais uma das coisas que tu começa e não termina. Porque eu sempre fui muito empreendedor, então a gente tem muita ideia e muitas coisas a gente não dá sequência. Mas aquilo ali foi a virada de chave. Porque eu sempre fui muito bom em ensinar, assim, a parte didática mesmo. E no Instagram ali, onde eu só postava umas fotos, não postava muitos vídeos longos, eu não conseguia fazer isso. O começo era aquele negócio mais padrão, né? Postar aquele carrossel ali mostrando as coisas, com uma fonte bonitinha lá, que alguém foi lá e falou, não, tem que ter isso daqui. Só que não gera conexão nenhuma real com as pessoas e acaba não engajando. Perfeito, exatamente isso. Então, postava, demorava pra fazer ali uma arte bonitinha e não dava resultado nenhum, né? Aí, quando eu fui pro YouTube, na época, tinham poucas pessoas que falavam sobre isso na internet. Então, eu comecei a ver mais resultado. E até pra mim, assim, o resultado começou a acontecer antes na parte da construtora do que na parte bem de
rede social mesmo, de crescer o número de inscritos. Isso eu sempre cresci de uma forma mais gradativa. Mas começou a acontecer de, muitas vezes, os vídeos que eu falava ali, chegavam pessoas e falavam assim, pô, Rafael, eu vi tu explicando lá sobre isso, eu sou de Porto Alegre também, vamos marcar uma reunião. E o cara que via meu vídeo já chegava comigo sendo a autoridade, porque eu que expliquei para ele como aquilo funcionava. Então, facilitava muito a captação de clientes. Então, conforme isso foi acontecendo, eu fui dando foco maior na internet, a gente foi ganhando mais obras e daí a gente começa realmente a ir crescendo uma construtora, né? Acaba que a demanda faz o crescimento acontecer. Então, pô, hoje a gente já tem estagiários, a gente tem uma equipe de empreiteiros que trabalha só com a gente. Então, tudo isso aconteceu graças à internet. Assim, foi a grande virada de chave da minha construtora, foi realmente ter resolvido aparecer na internet. Bacana, eu acho que um ponto importante para quem tem um negócio que não depende de produção de conteúdo é que mesmo com um número baixíssimo de views, se alguém se interessou pelo que você faz e te chamar, você já tem um cliente a mais. Então, Exato. as pessoas gastam muito dinheiro para conseguirem clientes, porém, criando conteúdo, consegue clientes de uma forma orgânica e sem precisar de um número absurdo de seguidores. Então, muita gente pode pensar, não, que eu preciso de muitos inscritos, eu preciso que os meus vídeos peguem 10, 100 mil views para conseguir realmente ganhar dinheiro, só que se você está usando a rede social para divulgar a tua empresa, você não precisa de milhares de visualizações, você precisa atingir as pessoas certas que vão querer contratar esse serviço. Exato, e até trazendo isso é engraçado, porque que nem eu falei para vocês, eu sempre cresci de uma forma lenta até na internet, assim, nunca fui o cara que viralizei, até esse ano, porque esse ano, ali em janeiro, eu virei o ano de janeiro com 16 mil seguidores, aí aquela coisa de meta de final de ano, 31 de dezembro ali, pegar e botar as metas, eu coloquei. Eu vi quantos seguidores eu ganhava no Instagram por dia, vi que se eu mantesse a média eu ia chegar até uns 25 mil no final do ano, eu peguei e botei a meta. Quero chegar em 40 mil seguidores até o final do ano. Eu pensei, pô, se eu quero atingir um resultado diferente, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Aí eu comecei a postar um Reels por dia. Botei assim na minha cabeça, cara, vou postar um Reels por dia e vamos ver o que vai acontecer. Comecei isso no dia 1º de janeiro, era dia 23 de janeiro, um vídeo meu viralizou. Viralizou de uma forma absurda, bateu mais de 5 milhões de visualizações, eu ganhava 2, 3 mil seguidores por dia. Qual vídeo que era? Era um vídeo de um estudo de viabilidade. Eu até acho que vocês começaram a me seguir na época ali desse vídeo, porque começou a entregar tudo, sabe? Foi um negócio meio absurdo, assim. E daí eu comecei de um dia, da noite pro dia, ver meu Instagram crescendo, crescendo, crescendo. E por que eu tô falando dessa história? Porque esse vídeo fez eu fechar uma obra de 2 milhões de reais. Foi a obra mais cara ali que a gente já fechou. O cara chegou, tinha visto ali o meu vídeo, me chamou para uma reunião e fez eu fechar. Então, pô, até foi um vídeo que viralizou, trouxe outros resultados na questão de rede social também. Mas, pô, era um videozinho de 15 segundos com áudiozinho em alta e os valores ali descritos e já fez conseguir uma baita de uma aquisição de um cliente. E com certeza no longo prazo essa viralização desse vídeo não vai fazer com que você tenha conseguido só uma obra de 2 milhões. Exato. Que foi a maior, provavelmente, que você falou agora da tua empresa. Vai fazer com que você consiga diversas outras ali em sequência, né? Exato. E é até uma coisa que teve um momento ali que a gente estava com bastante obras, foi no momento onde a gente começou a crescer o número de obras, que a construtora estava demandando muito de mim. E foi um momento ali que eu parei de dar um pouco de atenção para YouTube, para Instagram. Então, onde eu postava ali 2 vídeos por semana no YouTube, parei de postar vídeo no YouTube. Isso foi antes de eu ter viralizado. E eu comecei a notar que, pô, no momento que eu não dava tanta atenção para a internet, a parte mais importante da minha empresa, que era chegar a novos clientes para realmente gerar receita, também não acontecia. Então, às vezes, eu falo assim, às vezes tu ser o blogueirinho do Instagram, postar coisa ali, é mais importante do que muitos processos importantes de uma empresa, sabe? Porque a dali tu tá aparecendo, né? Tu botando a cara, realmente estando aparecendo para as pessoas, começa a surgir a oportunidade de tudo que é lado. Então, é cliente, é investidor, é fornecedor querendo fazer parceria, é gente de tudo que é lado, né? Alimenta todo o ecossistema. Né? Sim, eu acho que o principal é entender de onde que vem o maior resultado que você gera. Então, por exemplo, tem gente que se perde nisso quem cria conteúdo. Então, vai lá, cria conteúdo, começa a vender infoproduto. Aí passa a ganhar muito mais dinheiro vendendo infoproduto do que criando conteúdo e pensa, não, agora eu não vou criar conteúdo porque não vale a pena, eu ganho mais dinheiro vendendo infoproduto. Só que o que faz ela vender tanto infoproduto é criar conteúdo. Aí essa pessoa corta essa produção de conteúdo e passa só a vender. Vai chegar um momento que não vai conseguir vender mais e não entende por que não, por que caiu aqui, porque tem que ver de onde veio o resultado. Exato. E no caso da tua empresa, por exemplo, você poderia tocar a parte operacional ali, fazer o estudo de viabilidade, realmente exercer a função de engenheiro, só que não é o que vai trazer o maior resultado para sua empresa, porque gente boa no mercado tem de monte, mas o que não tem são pessoas que sabem arrumar os clientes, certo? Exato, e até trazendo assim para você assim, um pouco da realidade de como
funciona o trabalho de uma construtora que constrói casas, não é essas construtoras gigantescas aí, é um mercado assim muito complicado, porque o que costuma acontecer? Vamos supor que vocês querem construir uma casa. Vocês vão primeiro fazer um projeto arquitetônico, lindo, maravilhoso, do jeito que vocês querem, e depois vocês vão atrás de uma construtora. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pedir indicação, vão procurar na internet e vão atrás de construtoras. Vocês vão fazer reunião ali com 3, 4, 5 construtoras, e ou aqui ganhar vocês ali na confiança, explicando o trabalho, ou a mais barata é a que vocês vão fechar. Então é um mercado complicado, porque, pô, imagina ficar ali toda hora brigando por preço com o concorrente. Comigo, por eu estar na internet, eu falo que eu nunca concorri com esse cara. Porque o cliente que ele chega para mim, ele não chega para mim querendo orçar uma construtora, querendo orçar uma obra. Ele chega para mim tendo a certeza que eu vou resolver o principal problema dele, que não é projeto e não é obra, é o dinheiro. Ou seja, ó, o Rafael entende como conseguir o financiamento, entende como fazer toda a parte ali para a obra sair no melhor custo-benefício, é nele que eu quero ir. Então acaba que esse cliente ele já chega para mim decidido que vai construir comigo, ele não vai orçar com outras construtoras. Até hoje, às vezes, quando chegam clientes assim para nós, tipo, fiz um projeto arquitetônico, já estou orçando com outras construtoras, queria orçar com vocês. Cara, a gente nem perde tempo, sabe? Porque a gente não vai ter ali o preço mais barato, é um processo trabalhoso fazer um orçamento de uma obra e a gente não quer esse cliente. A gente quer o cliente que vai vir através do meu Instagram, através do meu YouTube ali com a certeza de que não, ele gostou da gente, ele gostou da nossa explicação, ele gostou do fato de a gente resolver ali o problema do dinheiro para ele, então é com eles que a gente vai estar fechando. Você vê que o seu principal diferencial hoje é a parte de planejamento da grana, do investimento que ele vai fazer, que as outras construtoras não têm ainda? Cara, eu diria que o meu principal diferencial é a didática. Porque a maioria dessas construtoras fazem isso. Só que a maioria dessas construtoras estão presas naquele mundo quadrado de que ela tem que esperar o cliente vir ou botar um tráfego pago para aqueles anúncios bem de captação de construtora e focam na obra. Só que assim, se tu for por um outro lado com o cliente, tu vai conseguir, educando o cliente de fato, que existem outras formas de conseguir o dinheiro, tu vai conseguir que ele queira fechar contigo. Então, que nem eu falei para vocês, a construtora convencional que não se coloca ali como resolvendo a questão do financiamento, desse problema, ela só vai captar aquele percentual pequeno de clientes que já está decidido que vai construir a sua casa. Enquanto que eu, muitas vezes, para mim vai chegar o cliente que ele não pensou que ele podia construir agora. Então, pô, eu quero construir uma casa de alto padrão, mas é um projeto para daqui 3, 4 anos. Só que ele, pô, olha o que o Rafael está falando, com 20% eu consigo construir. Então, talvez seja o momento para mim. Ou o que mais costuma acontecer, às vezes o investidor, que tem uma renda alta, às vezes não tem tanto dinheiro guardado, mas o cara ganha bem. Pô, essa renda dele garante para ele um crédito ali para ele que ele conseguiria fazer um baita investimento. Então eu estou captando pessoas que antes não eram potenciais clientes, porque elas não pensavam em construir, entende? Então eu não entro naquela briga por preço do cliente que já está decidido ali em construir a casa dele. Você vê que hoje a galera que mais procura é investidor que quer construir para vender ou o próprio cliente final que já quer construir para morar mesmo? Tem dos dois, mas a maioria costuma ser o investidor que quer construir para vender. É muito difícil assim, as pessoas verem realmente, por exemplo, no papel, um estudo de viabilidade, como é que funciona o processo e não se encantar com o processo, porque realmente, pelo pouco que a gente descapitaliza e pela alta margem de lucro, é um negócio que é muito difícil conseguir de outra forma. E eu explico muito sobre isso na internet, até porque nós mesmos, assim, onde a gente ganha dinheiro de verdade é construindo para vender, sabe? Não é construindo para clientes ou para investidores. A gente ganha muito mais quando a gente constrói as nossas próprias casas para vender do que para esses clientes. Hoje a gente ainda não tem possibilidade de construir várias casas para vender. Espero chegar lá um dia, entende? Mas, cara, é um negócio muito lucrativo e acaba que daí os investidores veem isso e também é um cliente mais fácil de captar, né? Pô, o cliente final ali que vai construir a casa para morar é realmente o sonho da pessoa, sabe? Então, esse é um cliente mais difícil de lidar, enquanto que tem investidor que a gente constrói para vender que o cara nunca nem pisa na obra, sabe? Sim. Então, todo o processo facilita bastante. Acho que o principal é que o cara que compra, que contrata o serviço de vocês para investimento, ele não vai ficar, não, que eu quero esse piso, que eu quero assim, como é que tá ficando a obra. Ele sabe que vocês entendem o que vale a pena colocar, o que não vale a pena colocar, que vai agregar valor na venda e fala, faz aí e já era, né? Exato, exato. E também tem o ponto que esse cliente investidor, ele vai nos gerar algo que a gente nunca conseguia gerar nesse mercado de construção, que é recorrência, né? Então, o cliente final que vai construir para morar, quando que ele vai construir outra casa? Provavelmente nunca mais ou daqui 30 anos. O cliente investidor, imagina,
Ele nos contratou, fez todo o processo da construção da casa dele, vendeu, obteve um baita de um lucro. Tu tem dúvida que esse cara no ano que vem vai querer construir de novo com a gente? Então, quase todos os investidores que a gente tem costumam fazer mais de uma casa com nós. Então, é algo que a gente capta um cliente que vira quase um cliente eterno, assim, sabe? Mas eu acho que a curva natural vai acabar sendo que, obviamente, quando vocês constroem para outra pessoa como investimento, dividem a margem. Quando tiver capital próprio para construir somente para vender, é só focar mais nisso do que em procurar um investidor, certo? Exato. É o nosso objetivo até a curto prazo, sabe? É realmente só construir para vender, porque é onde a gente fala que está o ouro do negócio, sabe? Então, pô, uma construção que a gente faz para um cliente, seja investidor ou cliente final, a gente vai estar tirando ali 10 a 15% sobre o valor total da obra. Enquanto que, tipo, pô, pensa assim, uma obra de R$1 milhão, pô, 10% é R$100 mil. R$100 mil dividido em 12 meses que tu trabalha ali, tá? O quê? R$8 mil por mês. Não é tanto dinheiro pro trabalho que tem. Enquanto que, pô, quando tu constrói para vender, aí sim vem uma margem de lucro muito alta, né? Sim, com certeza. E pro cara que constrói como investimento é interessante também, porque ele não tirou todo o dinheiro do bolso e vai ter uma margem, sei lá, se for 30, ficou 15 para vocês, 15 para ele, algo em torno disso. Tanto que a gente conversou até com a Priscila Perini, né, Renan? Que ela falou que ela prestava consultoria no começo e hoje ela só arremata os imóveis para ela mesma vender. É o caminho natural, né? A gente não consegue já começar Sim. construindo para vender. Às vezes a pessoa, pô, tá ouvindo isso, gostou da ideia, é um engenheiro, um arquiteto, só, cara, os caras nem renda tem ainda. Então, realmente, tu vai ter que começar fazendo para os outros, né? Mas depois tu pode usar as estratégias, composição de renda, construir a tua primeira casa para vender, com o lucro dessa casa, reinveste na próxima, e aí, conforme os anos vão passando, vai facilitando, né?